Olá, pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem, né? Hoje a nossa live é com a professora, doutora Lara Lima Sattler. Ela estará proseando aqui conosco sobre a questão do audiovisual e a popularização da ciência. O título é Ver para Saber, Audiovisual e Popularização da Ciência. Então, não percam, daqui a pouco a professora Lara já estará conosco, né, proseando a respeito desse tema, que tem uma significância muito grande para a nossa área, né, para estar popularizando aquilo que é produzido dentro dos muros da universidade, para que chegue ao maior número de pessoas possíveis. Antes da professora Lara chegar, eu quero ler para vocês uma pequena crônica aqui. Lutei toda a minha vida contra a tendência ao devaneio, sempre sem jamais deixar que ele me levasse até as últimas águas. Mas o esforço de nadar contra a doce corrente tira parte da minha força vital. E se lutando contra o devaneio, ganho do domínio da ação, perco interiormente uma coisa muito suave de se ser e que nada substitui. Mas um dia ainda hei de ir, sem me importar, para onde o ir me levará. Clarice Lispector, um texto Ir contra a Maré. Então, a gente inicia hoje a nossa live com essa reflexão, né, da Clarice Lispector sobre a liberdade de ir, né, para onde ir, como ir, as lutas, né, interiores. E eu quero, então, agora chamar a professora doutora Lara Lima Sattler, né, para também chegar-se aqui conosco e poder participar, né, e falar a respeito da questão do audiovisual na divulgação científica. Olá, boa noite, professora Lara. Boa noite a todos e todas que estão aí nos assistindo. Eu estou aqui de cabelo molhado, cheguei atrasada e eu vou contar para vocês por que eu estou nessa situação, tá? Para a gente entender, e é por isso que eu vou contar essa história para vocês, que a ciência ela é necessária em todas as áreas da vida da gente. A gente acha que a ciência é coisa de cientista maluco, descabelado. Eu estou um pouco descabelada aqui, mas é porque eu acabei de lavar minha cabeça, porque eu cheguei da rua muito tarde hoje. Eu tive que resolver uma questão que eu tentei por 3 vezes, né, fazer pela internet e não faz. A primeira tentativa foi via cartório, num órgão da prefeitura de Goiânia. A prefeitura não aceitou a intermediação do cartório. A segunda tentativa foi por um representante que também não deu certo. A prefeitura queria que eu estivesse lá presente. Então, eu entrei no site da prefeitura, tentei fazer pela terceira vez eu mesma o procedimento e não foi possível. E não tem nenhum informe naquele campo onde eu preenchi me dizendo o que eu tinha que levar. Então, eu liguei para a prefeitura, na Secretaria de Finanças, e perguntei qual que são os documentos que eu tenho que levar. A pessoa me responde quais são os documentos, mas não me disse que eu tinha que levar cópias. Aí vai eu bater até a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia. Chego lá, a atendente me pergunta, você agendou? Falei, eu liguei, eu tentei 3 vezes por site, mas ninguém me falou que eu tinha que agendar, não estava escrito em lugar algum. E aí ela, então você pega o seu celular agora e agende. Gente. Eu falei assim, eu estou aqui na sua frente, eu vou ter que agendar na sua frente pelo meu celular? Ok, vou fazer o que você está me pedindo. Na verdade, eu fiquei muito brava, mas, enfim, eu estou desabafando com vocês aqui, mas eu vou mostrar o moral da história já para vocês.
No final das contas, tive que pegar meu celular e fazer o agendamento conforme a atendente havia me orientado, porque ela recebe essa orientação de cima, né? Assim, de quem faz a gestão da Secretaria de Finanças. Fiz o agendamento, porque, segundo ela, exige que eu faça um cadastro, e esse cadastro vai ser o que vai me acompanhar. Até aí, compreendido. Fiz o agendamento, e aí eu tive que esperar mais 1 hora para a pessoa me atender e me falar. Você tinha que ter feito cópia disso, disso e disso, me entregou a lista. Falei, moça, você não acha mais fácil que isso tivesse escrito no site? Porque os documentos originais já estava lá escrito, mas se tem que ter a cópia, ou na hora do agendamento, ou na hora que a pessoa consulta o site da prefeitura, não seria mais interessante estar lá? Porque, assim, a gente, cidadão, a gente tem milhares de atribuições para fazer, a gente está evitando sair de casa, ou seja, a gente está tentando ficar em casa ao máximo. Essa é a 3ª vez que eu tento fazer isso via internet, e não é possível. E aí ela me disse assim, mas você vai ter que voltar aqui muitas outras vezes. Eu falei, por quê? Porque é assim, é o procedimento. Eu falei, mas nós estamos no meio de uma pandemia, não é possível diminuir um pouco esses processos, digitalizar ao máximo. Se a primeira vez eu tenho que vir pessoalmente apresentar os meus documentos pessoais e apresentar os documentos originais, até aí eu compreendo. Mas daí para frente, por que a minha presença é necessária? Assim, o que não nos permite fazer isso via internet? Aí é lógico que ela não soube me responder, eu fiquei muito nervosa, falei para ela assim, aonde que eu posso tirar a cópia desses documentos? Aí ela me deu uma resposta, estou aqui cheia o pé tá todo machucado, porque eu fui correndo para tirar essas cópias. Para voltar, eu perguntei assim, eu vou perder o agendamento, vou ter que fazer outro agendamento quando eu voltar aqui? Não, aí você vai conseguir uma senha. Ela me deu um nome lá, que é como se fosse assim, uma senha de reserva, porque eu fiz escândalo lá na Secretaria de Finanças. No final das contas, ela me atende e me fala assim, bom, aqui está o seu o depósito aqui que você vai ter que fazer para abrir o processo, mais ou menos daqui uns 7 dias. Você entra no site e vê se tem alguma coisa, se não tiver, você vai ter que voltar aqui. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque se nós tivéssemos projetos científicos vinculados à gestão de pessoas, projetos científicos vinculados a relações públicas deste órgão, que envolve entender os procedimentos que o cidadão tem que passar para atender os procedimentos burocráticos do órgão, a gente teria processos de gestão mais enxutos. A gente poderia, inclusive, ter uma equipe mais enxuta por parte da própria Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia. Sim. Então, a ciência, quando a gente pensa ciência, isso é uma coisa que atualmente eu tenho me deparado bastante, porque eu estou escrevendo sobre isso, pensando sobre isso. Embora tenha alguns pensadores que vão determinar claramente o que é ciência e o que não é ciência, se a gente considerar a ciência como um conjunto de conhecimentos sistematizados, a gente pode dizer, então, que a Prefeitura de Goiânia, especificamente a Secretaria de Finanças, poderia melhorar muito o seu atendimento, a agilidade dos seus processos, inclusive recebimento, porque eu estou fazendo tudo isso porque eu quero pagar um imposto, né? O que é chocante, eu quero só pagar um imposto. E a prefeitura, assim, precisa calcular isso para mim. Então, a ciência, ela atuaria aí também.
o conhecimento científico ele é necessário em todas as áreas da vida, porque ele pode gerar mais qualidade de vida, mais agilidade de pensamento, mais capacidade de compreensão do todo, mais condições de fazer com que as pessoas vivam melhor. Então, esse exemplo que eu dei para vocês, que aconteceu comigo exatamente hoje, assim, há pouquíssimo tempo, para que a gente entenda que ciência não é só fenômenos naturais, que a ciência não está, as pesquisas científicas não servem apenas para as áreas de física, biologia, matemática ou outras áreas. Essa área, por exemplo, que eu acabei de listar, esse exemplo que eu acabei de trazer para todos vocês aqui, é um exemplo de como o conhecimento científico contribuiria muito, por exemplo, pensando na gestão, por exemplo, pensando nos processos, por exemplo, pensando na imagem dessa instituição, que agora, enfim, eu estou aqui malhando, né, pelo que aconteceu. Tudo isso tem a ver com conhecimento científico. Bom, este exemplo que eu dei para vocês tem a ver com a ideia de que nós podemos, então, partir da ideia de que divulgação científica ela pode ser muito mais do que apenas divulgação de estudos biológicos, divulgação de estudos físicos, divulgação de estudos daquelas ciências exatas e naturais ou mais aceitas pela população em geral como ciências, né? Enfim. Então, a gente teria um alargamento a partir desse exemplo que eu trouxe para vocês aqui hoje, do que pode, de como a ciência pode nos ajudar, de que maneira a ciência pode contribuir para a nossa qualidade de vida. E eu estou falando de uma coisa, assim, corriqueira. Agora, a ciência, ela pode resolver problemas corriqueiros. E, aliás, ela faz isso a partir do momento que ela sistematiza os dados, organiza esses dados e passa a entender os processos que envolvem aquele conhecimento para minimizar erros, para melhorar processos, para encontrar vacinas, para, enfim, uma diversidade aí de possibilidades, porque dentro, por exemplo, das áreas consideradas de conhecimento científico da CAPES, nós temos diversas áreas, inclusive a administração, inclusive a comunicação, como essa que eu estou dizendo aqui, estou contando aqui para vocês e que me fez, enfim, estar aqui com vocês hoje. Bom, então, voltando para o nosso tema, assim, tentando compreender a ideia do nosso tema especificamente hoje, a gente tem, então, por que é importante divulgar ciência? Né? Assim, qual que é a importância de construir isso? Bom, divulgar ciência é importante para que nós, que somos cidadãos brasileiros, cidadãs brasileiras, tenhamos a compreensão da importância da ciência e passemos então, a questionar as coisas, né? Então, assim, a perspectiva da ciência é da dúvida, é partir da dúvida para encontrar novas soluções. Nós precisamos ter um pensamento e uma atitude científica perante as situações que nós vivemos, que é uma atitude de dúvida, é uma atitude de questionar. Isso poderia ser diferente? Isso poderia ser melhor? Isso poderia ser, de alguma maneira, de uma outra maneira? Né? Assim, ser construído de uma maneira que flua melhor? Bom, e aí a divulgação científica, ela entra tentando fazer exatamente essa ponte entre o que os cientistas fazem lá
nos seus laboratórios ou nos seus projetos de pesquisa, nas suas redes de pesquisa, e a população em geral, assim. O que eu estou fazendo aqui, ao contar esse exemplo para vocês, é um pouco isso, assim, tentar dizer, olha, um projeto que atuasse nessa área da gestão seria super importante até para minimizar custos da própria secretaria, angariar mais, enfim, receber esses impostos mais rapidamente. E se a gente tivesse, então, um projeto científico que pensasse essa perspectiva, a gente poderia medir, por exemplo, quanto que a secretaria perde por esses processos, por essas exigências do cidadão ter que ir e voltar várias vezes. Muitas pessoas nesse processo não conseguem voltar, atrasam seus impostos, aí depois o volume vai ficando alto, aí quando fica esperando o refis para pagar depois, enfim, tudo isso gera ônus, né, para o Estado, né, no caso a prefeitura. Bom, e aí a divulgação científica, ela é algo que num outro momento eu já havia comentado, diferente da comunicação científica, porque ela tem como objetivo a ideia de que o público da comunicação científica seriam os próprios cientistas, aqueles especialistas, e o público da divulgação científica é a sociedade como um todo. Sendo esse público diferente, nós temos níveis de discursos diferentes. O público da comunicação científica, sendo cientistas, eles partilham de determinados conhecimentos, jargões e termos técnicos que lhes são familiares e que, por isso, eles não vão estranhar determinadas perspectivas teóricas e metodológicas. Na verdade, o especialista, o cientista, quando ele vai falar com a comunidade científica, ele precisa usar esses termos técnicos e esses jargões, porque é isso que faz o conhecimento avançar, porque é questionar determinado jargão, é questionar determinado conceito, é questionar determinada prática metodológica que vai fazer com que a ciência vá para um outro lado ou compreenda um fenômeno de uma outra maneira. Então, a gente é bastante questionado, assim, academicamente, mas por que os cientistas usam uma linguagem tão distante? Mas eles estão falando entre eles, ou entre elas, né? E para tal, essa linguagem é necessária, né? Enfim, ela tem o seu papel. Agora, quando a gente está pensando a divulgação científica, a coisa muda de figura. A divulgação científica, ela pretende alcançar o público leigo. Por isso que ela pretende democratizar o acesso do conhecimento científico. Ela pretende estimular que haja alfabetização científica na sociedade como um todo. Ela pretende incluir cidadãos no debate sobre temas especializados. Esse exemplo que eu trouxe no começo da minha fala hoje foi isso, foi a tentativa de te fazer entender que a ciência caberia nesse lugar de desconforto para mim, por exemplo, que pode ter certeza que é para muita gente, que precisa desse órgão da prefeitura, né? Então, pensar a partir da ideia de divulgação científica é pensar uma aproximação entre cientistas e leigos, pensar um debate entre ciência e sociedade, ciência e mercado, ciência e democracia. Por que ciência e mercado? Por que ciência e democracia? Porque a gente precisa de melhorias para a nossa vida em todas as áreas. Um exemplo disso foi o que eu acabei de trazer aqui com a Secretaria de Finanças, né? Então, a ciência ela não precisa necessariamente
se afastar, muito pelo contrário, ela precisa se aproximar dessas instâncias, né? Da sociedade, do mercado, da democracia, e isso é feito e é possível a partir dessa noção de divulgação científica. Isso significa que na divulgação científica haverá traduções. As traduções a ideia de tradução, ele é o termo correto mesmo. É como traduzir de uma língua para outra. É como traduzir do inglês para o português, do francês para o português, do espanhol para o português. Toda tradução requer muitos cuidados, e mesmo assim ela corre o risco de nunca dar conta de toda a complexidade de determinada expressão em uma outra língua. Mas, com cuidado, é possível tentar evitar, por exemplo, interpretações equivocadas, simplistas de determinadas descobertas científicas, e, ao mesmo tempo, fazer com que o público, que é um público leigo, entenda o que está sendo dito, né? A divulgação científica, ela está na televisão, nos jornais, no rádio, ela está na internet, mas ela também está em ações artísticas, por exemplo, em alguma expressão teatral que vai falar de Darwin, que vai falar de Einstein, de algum expoente da ciência, né? Mesmo que eu esteja trazendo aqui exemplos das ciências mais tradicionais, mas uma peça de teatro, uma exposição, né? A gente teve recentemente em Goiânia aquele grande evento chamado Campus Party, que é da área das computações digitais, empreendedoras. São exemplos de como a ciência pode estar se aproximando da sociedade. Sobre a internet, a gente sabe que a internet ela nasce num contexto de participação, né? Assim, num contexto de tornar mais fácil que os conhecimentos sejam divulgados, porque qualquer grupo de pesquisa pode abrir um próprio canal de divulgação por meio de blogs, por meio de newsletters, por meio de um canal no YouTube, e ele pode, então, construir sua própria divulgação científica por meio desses canais, né? Perfis no Instagram, enfim, isso é possível é possível e hoje é um pouco mais barato de se fazer. Embora a gente saiba que não é tão fácil assim para muitas áreas do conhecimento construir essa divulgação. Eu vou explicar já por quê. Bom, considerando o audiovisual na divulgação científica, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o audiovisual, para alcançar o grande público, ele vai competir com o que o grande público vê. Isso significa o quê? Significa que ele tem que ser muito bem feito. Então, a divulgação científica não é algo barato em termos de qualidade. Para que ela, de fato, atraia o grande público, que é, digamos assim, bombardeado com informações de diversas áreas diferentes e muito mais coloridas e muito mais interessantes do que conhecimento científico, é preciso, então, que hajam profissionais envolvidos com a divulgação científica. Então, projetos de pesquisa precisariam se lembrar, e é por isso que existe essa área da divulgação científica, para que hajam políticas públicas para lembrar disso, que uma das partes da pesquisa é a divulgação. Isso precisa ser mais claro para os pesquisadores, isso precisa ser mais claro
para o próprio governo, para que haja destinação de recursos para a divulgação, para que as pessoas entendam a razão de ser daquelas pesquisas e entendam e possam usufruir, se aproximar um pouco mais desses conhecimentos, né? Então, é necessário que haja essa aproximação entre o público e o conteúdo. E para isso, em se tratando de audiovisual, a gente precisa de bons profissionais para atuar. O público, ele quer se divertir, mesmo com conteúdos como esse. Ele quer entender claramente como é que aquela descoberta resolveu algum problema real e cotidiano, o que implica em tradução e um roteiro muito bem feito. Ele também quer entender melhor algum assunto, mas ele espera que isso seja feito de maneira bem acessível e que seja feito a partir de exemplos do cotidiano, né? Então, é necessário que a gente considere isso na hora de construir divulgações científicas. Agora, recentemente, nesse ano de 2020, está para ser lançada uma obra que trata sobre uma perspectiva global da divulgação científica por um grupo de pesquisa chamado PCST Network, e esse livro tem um capítulo sobre a divulgação científica no Brasil. Uma das questões que o livro traz para a gente é que há muita desigualdade de acesso a esses conhecimentos científicos, porque há desigualdade de acesso da divulgação científica. Então, por exemplo, se Goiânia recebe algum tipo de exposição, como uma Campus Party, vamos pensar que todos os outros demais cidades interioranas pouco recebem eventos de ciência. E isso significa menos acesso para a população, né? Há uma diferença também em classes sociais, né? As pessoas de classes sociais mais baixas têm menos acesso a conteúdos de divulgação científica por diversos fatores. É necessário pensar, segundo esse capítulo também, que não dá para investir em ciência, cortar investimento. Investir em ciência, cortar investimento. Entra um governo, investe. Entra outro, para de investir, corta. Aí entra outro, investe. Entra outro, para de investir. Isso significa rupturas nos projetos de pesquisa, o que vai gerar, então, que as melhores mentes, aquelas que levam ciência a sério, vão procurar empregos fora do Brasil. E, enfim, aqueles que se mantêm no país por diversos fatores, talvez até culturais, ficam no Brasil e trabalham como dá, do jeito que é possível, né? Assim, sem recursos. E isso implica que, por consequência, nós compraremos as pesquisas dos outros, porque não tem como mais vivermos sem ciência. Não tem jeito mais. Nós somos uma sociedade muito complexa para vivermos sem a ciência. Isso está fora de... A gente usa óculos, vou dar um exemplo. Usamos óculos, precisamos de lente, o cálculo dessa lente, o material que compôs esses óculos, o material que compôs essa lã para fazer, mesmo que seja artesanalmente construído, este tricô, o material que gerou isso, ou a indústria que construiu numa cor padrão para que não desse diferença. Tudo isso, gente, é fruto de conhecimento científico. Sim. E isso é necessário que a gente entenda para que a gente aprenda que esse não é um conteúdo distante de mim, muito pelo contrário, essa live só está acontecendo porque houveram pessoas que pensaram
em como a comunicação seria possível por intermédio de bits, né? Por intermédio de combinações binárias de 0 e 1. Isso é ciência, né? Bom, nesse sentido, eu quero dar um exemplo. Na live que fizemos, que a Keila me convidou no passado, eu dei um exemplo do canal do Zoa. Hoje eu vou dar um outro exemplo para vocês. Eu assisti uma série que foi lançada pela Netflix recentemente, agora em agosto, daquele youtuber chamado Felipe Castanhari. Ele é um youtuber que tem um canal chamado Nostalgia, e esse canal é o canal que trabalha, de alguma maneira, a partir de curiosidades científicas. Ele não é um cientista, mas isso não é um problema. E há, então, nessa série, essa discussão entre... A série chama Mundo Mistério. Então, há uma tentativa, na verdade, de atrair o público por causa do termo mistério. Nós gostamos, né? Assim, então, a divulgação científica tem essa questão de lidar com o que o público gosta de ver, de ouvir. É uma série, assim, destinada a um público do próprio canal do Felipe Castanhari, né? Então, assim, série para jovens, pessoas, assim, que seguem o youtuber, e de uma linguagem muito acessível, mas que trata, por exemplo, sobre fenômenos naturais, envolvendo, por exemplo, todos os desastres que aconteceram no Triângulo das Bermudas. Esse é o primeiro episódio, por exemplo. Então, ele tenta explicar que será que é mistério? Ou será que a gente ainda não descobriu o que é, né? E aí é nesse sentido que vale a pena assistir e conhecer. Ele não faz divulgação de pesquisas específicas, mas tenta, de maneira mais geral, trabalhar com a ideia de que o conhecimento científico seria capaz de explicar muitas coisas se a gente duvidar de que há apenas alienígenas ou mistérios, né? Enfim, que é o que o conhecimento científico tenta trazer para a gente. Por fim, eu quero dar um outro informe, exemplo de audiovisual na divulgação científica, agora de maneira mais próxima às áreas de atuação de Keila, que me convidou gentilmente para estar aqui hoje, e a minha área de atuação. É a playlist Curta Ciência, a Keila já colocou aí para a gente, obrigada, na legenda. Essa é uma playlist que divulga artigos científicos publicados na revista Comunicação e Informação, então envolve as áreas de informação e as áreas de comunicação. Aí você poderia pensar, mas tem ciência aí? Por que não? Por que não tem conhecimento sistematizado aí? Um dos episódios do Curta Ciência chama O Fascínio da Ciência. É muito na linha do que eu falei sobre a série Mundo Mistério do Felipe Castanhari, né? Um pesquisador descobre que o portal G1, ao divulgar conhecimentos científicos de diversas áreas, trabalha com essa ideia do mistério para alcançar os seus públicos. Uma das conclusões da pesquisa é uma pesquisa na área do jornalismo, né? Uma das conclusões da pesquisa é que, para alcançar o público, o jornal se utiliza desse fascínio que a gente tem pelo conhecimento mágico, ou seja, a ideia do mistério, né? Envolvendo a própria ciência, para conseguir trazer o público para ler aquelas descobertas científicas. Então, a divulgação científica pode se fazer uso dessas estratégias comunicacionais
para alcançar os seus públicos, para conseguir falar com eles, desde que isso leve para todos e todas o conhecimento científico. Muito bom. Bom, a nossa live começou com um desabafo, né, mostrando a importância, né, da relação da ciência com a sociedade, né, porque não tem como, a ciência é feita para essa flexibilização, essa dinâmica social, né, conforme a gente vai tendo essa dinâmica social, a ciência tem que estar ali presente, porque não adianta evoluirmos, né, a universidade produzir novos conhecimentos e, às vezes, isso não ser implantado para a sociedade, que foi justamente o que a professora Lara hoje sofreu, né? Nós estamos com a tecnologia, poderíamos estar totalmente digitalizados, como ela falou, né? Temos o SEI hoje já na universidade, né, que agiliza muitos processos, e isso já poderia se estender também já para as prefeituras, para o Estado, de uma forma geral, né? O SEI, na verdade, ele é uma ferramenta de todo o governo federal, né? Todo o governo federal. Ele só que ainda os estados não está ainda em todos os âmbitos, né, dos órgãos. Só alguns ainda que implantaram a UEG, né, mais a questão acadêmica mesmo que está com esse sistema. Os outros, eu não sei quais os outros órgãos que já adotaram o SEI, mas quer dizer, agiliza, né, o SEI agiliza muito o processo. E de toda a gama, né, que você falou da questão dessa divulgação científica, que é muito pertinente, né, essa questão do audiovisual, porque ela facilita, né, a compreensão, a divulgação, né, e teve um dos comentários que nos foi enviado hoje durante o dia, que a pessoa fez um comentário justamente nessa linha de raciocínio. Os conteúdos audiovisuais podem, então, ser aliados no processo de divulgação científica, pois carregam em si a força de toda uma cultura que nos é contemporânea. Sim. Eles podem ser o estopim para que se iniciem novas buscas sobre temas que muitas pessoas desconhecem, né? E é justamente isso, né? Porque vai divulgando, às vezes a gente desconhece, você veio com o seu desabafo aqui, e isso vai circular, as pessoas vão começar a pensar, começar a cobrar, não é isso? É um tipo de divulgação, não é, Lara? Nós estamos exatamente usando o audiovisual nesse momento, né? Assim, você da sua casa, eu da minha, né? Assim, para conversarmos sobre esse conhecimento e isso pode circular, né, em outros momentos, em outras instâncias, e outras pessoas podem começar a pensar, né, olha, de que maneira nós poderíamos construir aqui uma pesquisa para melhorar isso. Então, o que está acontecendo aqui nesse momento, pelo seu convite, pela sua... por esse projeto bacana que você está desenvolvendo, Keila, é uma espécie de divulgação científica. Você está construindo em todas as lives que você tem realizado, que eu acompanho, né, lá no Instagram e no seu canal também, você está colocando, digamos assim, a sua contribuição nessa área da divulgação científica, porque essas lives popularizam determinadas áreas do conhecimento que, para muitas pessoas, não necessariamente eram tidas por científicas, né? Por exemplo, como a área da informação. É verdade, né? Porque são assuntos diversos, eu tento trazer assuntos não só da área da informação, que é a que eu faço parte, né, que é a biblioteconomia, não só também da comunicação, que também faço parte, porque estou no doutorado em comunicação, mas também da área da educação e outras áreas afins, né, para que possam, né, vir com outros olhares, igual a professora Edna, que eu trouxe, que é da letras. Então, discute leitura não só a partir da biblioteconomia, mas a partir da letras, trouxe outra a partir da educação. Então, com isso, as pessoas vão percebendo como que a leitura é vista a partir de outras áreas do conhecimento também. E é bem bacana, né, as pessoas vão vendo esses outros olhares.
E eu tenho uma pergunta aqui, então quer dizer que essa questão dessa popularização disso que nós estamos fazendo, e de que muitos outros, né, vêm fazendo desde o início de muito tempo, na verdade, né, que o audiovisual já é utilizado na divulgação científica, não é algo novo, não é, professora Lara? Eu acho que desde a Não década de é, 70, né? não é. Olha, a gente tem assim exemplos de séries, assim, séries mesmo televisivas que a gente às vezes olha para a televisão com muito preconceito, né? Assim, como se a televisão fosse algo, enfim, O de inimigo, né? pouco conhecimento, né? Não é verdade. Você precisa saber procurar o que você quer ver, né? E então existem séries que são de uma riqueza de saber sobre outros povos, sobre fenômenos naturais, sobre as séries clássicas da National Geographic, que são sobre os animais, seus comportamentos, tudo isso, todas essas séries, elas se baseiam em pesquisas científicas para serem construídas, né? Assim, essas séries que são como essa que eu cito como exemplo da National Geographic, que falam dos animais. Então, são exemplos de divulgação científica, assim como a série que eu trouxe como exemplo aí do Castanhari, que é uma série original Netflix, uma coisa assim super popular, que qualquer um pode assistir, e que trabalha com essa lógica também de ter um repertório de pesquisas científicas. Tem um outro canal muito bacana também, caso vocês queiram conhecer, é o Nerdologia. É um canal que traz muitos exemplos assim de experiências e conhecimento científico que vale muito a pena. Um dos líderes desse canal é o Átila Yamarino, né? Que ele é um virologista super. Ele é doutor em virologia, E eu tenho um filho de 12 anos de idade que é fã do Átila. Porque ele tá no YouTube, enfim, assim, provavelmente os adolescentes não saberiam quem era ele, tudo que ele sabe. Logo que a pandemia começou, meu filho disse assim para mim: eu sei muito mais de Covid do que você, porque eu assisti toda a live do Átila Yamarino. Falei, muito bem, tá sabendo que tem que ficar em casa, então, né? Então, assim, se as pessoas procurarem, elas podem ter acesso a coisas de muito qualidade, assim, e vale a pena conhecer. Às vezes a gente percebe assim que tem um número muito grande de produções audiovisuais, né? E às vezes assim feitas até mesmo por jovens, mas muitas vezes esses jovens não são puxados para o científico, vamos supor, para desenvolver algo junto com alguma pesquisa científica. Não é isso, professora Lara? Esses exemplos que eu estou trazendo, como o Nerdologia faz, o Manual do Mundo, do Iberê Camargo também, é bem interessante. Eles se baseiam em pesquisas científicas, né? Mas é Mas não são os claro, jovens que produzem, não são jovens. Eu estou falando assim, o jovem em si, que produz. eu considero eles jovens, eles não são tão. Eu considero, eles devem ter aí uns por volta de 30 anos, por aí. Não acho que eles sejam, Não, mas seria adolescentes mesmo, adolescentes. sim, adolescentes. Deixa eu pensar aqui Vamos se eu. pensar, vamos supor, adolescente geralmente que às vezes está no final do fundamental, para o início, para o médio, né? Que E tenha coloca muito canais. Eu não conheço, Keila. Não, é uma pergunta de uma pessoa que fez, entendeu? Que só que não citou também exemplos, né? Então, Fala tem uma justamente. coisa muito interessante, então, para essa pessoa que fez a pergunta. Olha, você sabia que a Universidade Federal de Goiás tem
uma área chamada pesquisa de iniciação científica para o ensino médio, todas as áreas do conhecimento tem. Eu poderia ter um aluno orientado por mim, com projetos de internet, que eu sou, assim, minha área de estudo é a internet. Eu trabalho com audiovisual na internet. Então, de repente, você quer estudar isso? Me procura. Aluno de ensino médio. Então, Existe isso. é Às justamente vezes, isso que eu estou a perguntando. universidade, ela não. Talvez por estar, assim, muito. A gente tem muitas atribuições, a gente não consegue, às vezes, se aproximar do estudante do ensino médio. Mas eu gostaria, por exemplo, de ter um aluno de ensino médio para trabalhar comigo, Que legal, com esse bacana. tema. Entende? Aí, mais uma divulgação científica. Você que está aí, ó, no ensino médio, gosta do audiovisual, pode procurar a professora Lara, lá Isso. na FIC, UFG. Depois eu vou colocar aqui A gente montar um contato lá. plano de trabalho e o Isso, vou ano. colocar Aí, o assim, site da FIC, né? Que aí ele entra isso. em contato com você, né? Exatamente, é sempre assim, esse é o momento assim de começar a desenvolver o plano de trabalho, porque no ano que vem, no primeiro semestre de cada ano é que a gente submete o plano de trabalho. Você vai ser um aluno de iniciação científica pela Universidade Federal de Goiás, categoria ensino médio. Olha que legal, Não é? não é? Eu vou colocar aqui para ele, vou colocar para vocês aqui o site da FIC, e lá tem o contato da professora Lara, é só vocês procurar, né, professora Lara? Sim, Esse é o exatamente. site, aí vocês entram em contato e, No, né, no próprio, na própria revista, que Comunicação e Informação também tem meu contato, isso, deixa eu enfim, colocar aqui. tem também, e assim, vale demais a pena participar, assim, né? Vale Com certeza. muito. Eu vou colocar aqui então também para vocês que querem participar, e lá tem o contato da professora Lara, é a revista do PPG-Com, revista Comunicação e Informação, e lá tem os contatos da professora Lara. Informação. Vou colocar aí para eles. Aí. Legal. Apareceu? Sim, muito Aí, né? bom, né? Essa ferramenta, melhor do Ah, que o ele Instagram é mesmo. ótimo. Amo o stream, assim, ele é muito prático, ágil, a gente consegue comunicar e interagir com o pessoal, sim, muito bom. E aí, tem uma pessoa aqui que eu acho que gosta muito dessa questão de audiovisual, está perguntando como organizar um audiovisual para divulgação científica. Ixi, como organizar um projeto, né, audiovisual? Deve ser, colocou como organizar um audiovisual, que certo É. é que é preciso, né? A pessoa não tem, às vezes, muita noção, né? Então, ele pergunta de Eu uma te forma. sugiro, eu te sugiro assim, começar pensando assim, o que você quer divulgar? Você tem uma exposição para divulgar, um experimento para divulgar, ou você quer partir de experimentos de outras pessoas para construir conteúdo? O que você quer fazer? Primeira coisa é pensar o que você quer. Você quer trabalhar assim a partir de outras pesquisas científicas, fazendo essa tradução que eu comentei na hora da minha fala, trabalhando com essa ideia de tradução, vai ser um exercício fantástico. Você aprende muito fazendo tradução. Eu tô adorando assim fazer o curta ciência, apesar do trabalho que dá e tal, mas assim, eu tô gostando muito porque você aprende a traduzir. Como que você pode dizer aqueles termos super complicados de uma maneira que não que não seja equivocada, mas que ao mesmo tempo você consiga levar a um público que não é da área o que aquela pesquisa queria, como que ela estava tentando, enfim, encontrar resultados, que tipo de resultado ela estava tentando encontrar, né? Então, esse é um exercício
fantástico. Então, a primeira coisa é pensar o que você quer, né? Eu quero construir conteúdo a partir de pesquisas científicas. Se é isso, então você vai usar, por exemplo, a ferramenta da tradução, que é tentar trabalhar aqueles conteúdos que são difíceis, cheios de termos técnicos, você vai precisar de andar um pouquinho para entender isso. Então, talvez seja fácil, se for de suas áreas afins. Eu, por exemplo, o Curta Ciência é feito a partir de áreas muito próximas ao meu conhecimento científico. Então, eu não me arvoraria a trabalhar com divulgação científica a partir de pesquisas em áreas que eu não tenho uma certa familiaridade, porque é muito mais complicado traduzir. Lembra que a tradução é igual tradução de uma língua para outra. Você tem que entender das duas línguas. Senão você não vai conseguir se comunicar. E aí, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que aí você pode contar com vários tutoriais que existem na internet, é trabalhar com uma linguagem audiovisual mais próxima possível do profissional, do que um profissional faz. Então, aí você tem que estudar a linguagem audiovisual. Como é que você grava? A importância de você gravar com qualidade de áudio, a importância de você gravar com uma iluminação mínima, que seja, que a pessoa seja valorizada caso você é quem vai apresentar esses conteúdos, né? Enfim, isso tudo poderá te ajudar a construir um audiovisual mais interessante. A terceira sugestão que eu te dou é, caso possível, faça parcerias com estudantes de audiovisual, com estudantes de comunicação, que dominam o audiovisual, né? Tem alguns que gostam da área e acabam se, digamos, especializando, né, na área do audiovisual. E porque só o trabalho de tradução já é muita coisa para ficar bem feito. Então, às vezes, a parte técnica do audiovisual valeria a pena você pedir ajuda para um profissional, porque você vai concorrer com profissionais. Por isso que a divulgação científica, mesmo num contexto digital, em que qualquer pessoa pode abrir um canal, ela não é necessariamente tão barata, porque ela envolve minimamente uma qualidade de imagem que quem te dá é um profissional de audiovisual. Ou uma pessoa que estudou bastante para saber aquilo, que é, na verdade, o que um profissional faz, né? Estudar bastante para saber fazer. Numa live, a gente aceita, por exemplo, aqui, olha, eu tenho uma luz bem aqui, assim, mais ou menos aqui nessa região, que eu liguei para que o meu rosto fique iluminado. Uhum. Que se eu desligar... Vai ficar escuro, né? Vocês vão me ver assim. Olha a diferença. Fica bom, não? Então, isso você tem que prestar atenção na hora de produzir. É verdade. E olha que essa luz, ela não está adequada. É só uma luz mínima, porque para a live a gente passa, tá ok para a live. Tem pessoas que investem, né? Assim, bastante. Já tem gente que comprou equipamentos caríssimos para fazer live, né? Tem pessoas que têm recursos para fazer isso. Mas né? a gente está aqui com fone de ouvido, que o microfone fica bom, né? Isso. Que já quebra um galho. E uma luminária frontal aqui para iluminar o rosto, que é super importante. Aí, nesse caso, você já falou um pouco dessa organização, aí é necessário um roteiro para esse documentário científico? Keila, em audiovisual é sempre bom ter roteiro para qualquer projeto.
audiovisual é bom ter roteiro, mesmo que seja um roteiro mínimo. Por exemplo, vamos fazer uma live. Você tem um roteiro, você já criou um roteiro. Você sabe que no começo você vai falar o quê? Aí você separou o texto da Clarice Lispector para ler. Isso é roteiro. Você minimamente sabe o que vai acontecer em quanto tempo. Por exemplo, a nossa live vai durar 1 hora. Você isso, vai de uma hora sabe, e 20. você sabe, e o que vai acontecer? Em quanto tempo o seu convidado vai falar? Em quanto tempo vai haver debate? Quais são as perguntas? Então, essa organização de como será distribuído o tempo, a gente chama de roteiro. É diferente de um roteiro ficcional, de um filme ficcional, por exemplo, que é também considerado audiovisual, né? Este roteiro, ele tem a sua própria função, ele é um roteiro feito para que os atores decorem suas falas, para que toda a equipe técnica daquela produção audiovisual saiba onde vai ter que atuar. Então, assim, o nível de controle de uma produção ficcional, dentre todas as produções audiovisuais, talvez seja o mais severo. Né? Então, assim, é maquiagem, é figurino, trilha sonora, tudo isso depende do roteiro. Por isso que o roteiro, ele é o coração, digamos assim, de uma produção cinematográfica ou de uma produção seriada também, televisiva, né? Ou, inclusive, de internet, a TV na internet, enfim. Por quê? Porque você lida com profissionais técnicos, que são profissionais caros, né? Equipamentos muito caros e que eles precisam, então, de otimizar o seu tempo, fazer com que a produção aconteça com qualidade e em menos tempo. Então, o roteiro ajuda muito nisso, certo? É uma espécie de planejamento de como vai acontecer. Ele é o ponto de partida para o planejamento da produção, que a gente vai chamar de pré-produção. Então, todo projeto audiovisual demanda um roteiro, por mais simples que seja. Tá. Tem não sei se é comentário, se é pergunta, mas o que está dizendo aqui é assim, quando tem essas épocas de epidemias, né, ou quando precisa de fazer uma campanha de vacinação, então, assim, geralmente o Ministério da Saúde utiliza-se muito desse recurso, né, do audiovisual, para estar comunicando com a maior quantidade de pessoas possível, né, com o público e tentando atingir o maior número de pessoas possíveis. Pode-se dizer que a área de saúde é a que mais se utiliza desse recurso para a divulgação científica? Eu não faço ideia. Difícil perguntinha, né? Eu também achei bem Eu não complexo. faço ideia, porque assim, ó, gente, eu não saberia dizer assim. Assim, em primeira instância, me parece correta essa afirmação. Sim. Porque, especialmente numa situação de pandemia, nesse momento, divulgar, por exemplo, procedimentos de higiene, tudo isso tem a ver com divulgação científica, né? Assim, como é que você usa máscara, como é que você se comporta em ambientes que você vai ter que sair de casa, como é que você chega em casa, o que você tem que fazer, você tem que lavar, tomar banho, tomar banho de álcool, etc e tal, todas essas coisas. Tudo isso parte de um conhecimento científico que já está construído. E apesar disso, a gente sai na rua e vê um monte de gente sem máscara. Sim. Então, assim, claro que é menos.
eu acho, inclusive, que o brasileiro e a brasileira, ela aderiu a isso, entendeu, porque de fato tá, assim, tá muito sério, tem muita gente morrendo, quase todos nós já vivemos uma situação de contágio próxima a nós, né? Sim. E muitos de nós já perdemos pessoas. Eu já perdi pessoas próximas a mim com essa pandemia. Então, por que não se cuidar, né? Então, assim, por que não confiar nesse conhecimento científico que está proposto? Por que duvidar disso? Qual o sentido? Sim. Isso é verdade, né? Porque as pessoas ficam duvidando. Mas na primeira instância também a impressão que se tem é que a saúde ela que mais se utiliza, né? Pelo menos em primeiro impacto, assim, a gente pensando a grosso modo, Sim, bem, né? sim. É a que mais se utiliza. E eu acho que seguida a educação, né? Para estar divulgando, né? Assim, bem a grosso modo, né? A gente pensando por alto. E aí, professora Lara, assim, o que nós tínhamos, assim, de algumas perguntas, porque as outras, né, você já acabou comentando, né, você falou na sua fala inicial, e que foi muito boa, e eu acredito que você trouxe pontos bem pertinentes a respeito dessa questão da divulgação científica, e volto a falar, a questão do audiovisual não é algo novo, somente as ferramentas, né, que mudaram, e a visibilidade, né, hoje é muito maior, né, o alcance, né, com a internet. Não é isso, professora Lara? E eu diria que também o acesso, né, aos meios de produção, né? Vamos lembrar que há bem pouco tempo não existia celular com câmera. Isso. As pessoas não podiam, a grande maioria das pessoas não tinham câmeras videográficas em casa, e muito menos cinematográficas. Isso mesmo. Então, em função da ciência que foi capaz de pensar equipamentos e tecnologias de captação de imagem que mantivessem uma mínima qualidade de imagem e, ao mesmo tempo, uma mínima qualidade de áudio, em equipamentos que são os nossos queridinhos, que são os nossos celulares, hoje é possível construir, então, produções audiovisuais que fiquem com uma qualidade mínima interessante, né? Claro que o conhecimento sobre como produzir é muito importante, não tem como. Você não faz bons materiais sem minimamente um conhecimento. Mesmo que você tenha uma câmera boa na mão, microfone interessante, se você não conhecer sobre aquele dispositivo, você não vai produzir uma boa narrativa, uma boa produção audiovisual. Não vai sair. Então, sim, você tem que dominar. Mas, para isso, a gente tem, então, uma outra grande vantagem do tempo presente, que é o que eu mais gosto, né? Que é o meu campo de estudo, que é a internet. Sim. Na internet você conhece tudo que você quiser, inclusive o que não presta, mas vamos focar no que presta, porque é isso que a gente está aqui para isso. Na internet você tem tutorial para tudo. Então, você quer aprender audiovisual? Vai assistir os tutoriais, tem tanto tutorial legal. De gente que dá dicas, meninos que nunca estiveram numa escola, mas que aprenderam futricando nos dispositivos e foram fazendo. E com o passar do tempo, olha só, isso, gente, é sistematização de conhecimento também, mesmo que não seja acadêmico. Foram observar
como é a linguagem audiovisual construída, essa linguagem consagrada como um padrão de linguagem profissional. A referência é o profissional. Tanto é que quando uma pessoa abre um canal no YouTube, a primeira coisa que ela começa a fazer é comprar bons equipamentos, aquele acabou de falar isso, para fazer imagens mais profissionais, não é isso? E dão dicas de que materiais você pode comprar, né? Porque tem youtubers que te dão dicas de qual tipo de iluminação, como você colocar as lâmpadas, tudo isso. Exatamente. Por quê? Porque qual é o objetivo de tudo isso? É se aproximar do profissional. Sim, com Porque certeza. quanto mais próximo do profissional, mais você vai ser aceito pelo público, porque o público quer imagens profissionais. Bacana demais. Gente, muito bacana, assim, uma prosa muito boa. Vale a pena você que está chegando agora, né, voltar depois lá no início, quando foi encerrada a live, para que vocês compreendam todo o processo, né, do audiovisual, né, na divulgação científica. E quero deixar as considerações finais da professora Lara, né, agradecer a cada um dos que deixaram comentários, né, e deixaram seu boa noite. E as considerações finais ficam para você, Lara. Bom, eu quero agradecer muito ao convite de Keila, que esteve comigo aqui nesse momento e que pôde, assim, me convidar para participar dessa live. Agradecer a possibilidade de falar um pouquinho sobre essas questões envolvendo o audiovisual na divulgação científica, algo que é necessário, que é importante, que é a popularização da ciência. Então, eu convido a você que nos assistiu ou que venha nos assistir, né, que chegou até aqui é porque está nos assistindo, que conheça o Curta Ciência, que conheça a revista Comunicação e Informação, que conheça a FIC no YouTube, FIC no YouTube, que é o canal da Faculdade de Comunicação e Informação da Universidade Federal de Goiás. Isso. Para que você conheça que essa área, a área da comunicação e da informação, também são áreas que produzem conhecimento científico, sistematizado, o saber que é confiável, assim, que dá para a gente se inspirar, né? E que você, caso se interesse, assista os nossos vídeos e, enfim, dê dicas, assim, comente de que maneira a gente pode fazer produções melhores, porque o que a gente faz ali todos aqueles vídeos que estão ali têm sido feitos com boa vontade, assim, não há recursos para isso, é assim. É garra, assim, né, Lara? É garra, é só isso. É só isso mesmo. A pandemia fez nascer muitas tigresas. Isso. Foi na garra, né? Na garra. Como a Keila, né? Estamos aí, né? Foi feito o desafio, estamos aí. Né? E a intenção é justamente de aproximar a universidade da comunidade. E o curso da ciência também tem essa intenção, né? De aproximar a comunidade da universidade, não é isso? O objetivo é popularizar, né? Por isso que a gente trabalha com uma linguagem mais simples, não estou dizendo que a população não poderia entender. Aliás, eu acho que até os nossos artigos, eles são bem, em geral, eles são bem acessíveis, né? Você lê esses artigos, você sabe, né, Keila? Então, não é que é difícil, mas é porque também não é uma coisa que talvez as pessoas se interessem muito
por ser técnico, né? E aí o Curta Ciência tenta fazer tudo bem curtinho, por isso que chama curta. São vídeos de 2 minutos, por volta disso, para falar sobre as descobertas de determinadas pesquisas que foram publicadas na revista. Maravilha. Então é isso. Muito obrigada, professora Lara, e até uma próxima. Também estou à disposição. O que precisar, a gente está aqui. Tá? Um grande abraço. Obrigada. Olá, gente. Então, nós estamos finalizando a nossa live, tá? Um grande beijo para vocês e muito obrigado por ficarem conosco até agora.